Olá pessoal, chegamos à nossa última videoaula e aqui eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas, algumas sugestões quanto ao conteúdo e quanto ao método de promoção de competências infocomunicacionais. No texto que abre esta aula, eu já comentei que a abordagem do curso de promoção de competências infocomunicacionais não é exatamente de passar conteúdo, mas de usar alguns conteúdos para estimular as pessoas a desenvolver essas competências. Então, por exemplo, se eu quero promover competências de compreensão, organização e síntese da informação, um bom conteúdo talvez seja ensinar as pessoas a fazer mapas conceituais. Porque para construir um mapa, a gente precisa extrair conceitos, precisa compreender esses conceitos, precisa estabelecer conexões entre eles, sintetizar, resumir as informações e ainda conectar essas informações de forma que faça sentido. Outro exemplo, talvez você identifique que a comunidade com a qual você vai trabalhar está imersa em uma situação de discurso de ódio nas redes sociais online. Então, talvez um bom conteúdo seja trabalhar princípios, questões, né, de comunicação não violenta, de competência emocional, questões de privacidade. Todas essas questões, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar no curso de promoção de competências infocomunicacionais precisa estar aderente tanto ao público com o qual a gente vai trabalhar, quanto aos nossos objetivos da ação. Quanto à metodologia, eu gostaria de acrescentar algumas dicas que vêm dos resultados das nossas pesquisas quanto à promoção de competências infocomunicacionais. A primeira dica é que, embora as pessoas aprendam de maneiras completamente diferentes, cada vez mais elas valorizam a aprendizagem pela interação. Então, na medida do possível, promova atividades que valorizem o diálogo, o debate e a aprendizagem colaborativa. Se você vai propor atividades que valem nota para obter um certificado, por exemplo, lembre-se de sempre associar a essa nota, a esse feedback quantitativo, também um feedback qualitativo. Porque para um estudante, talvez uma nota 8 sozinha não faça muito sentido. Agora, se eu explico quais são as suas potencialidades, no que ele pode evoluir, então esse retorno, essa nota, começa a fazer sentido. Os conteúdos, enquanto meios de desenvolvimento, de promoção de competências infocomunicacionais, devem envolver a leitura de mundo dos interagentes. Então, valorize atividades como os debates, como a troca de experiências, como os exemplos de vida. Tudo isso vai fazer muito mais sentido, vai ser mais relevante e aderente às necessidades, aos interesses dos estudantes. Igualmente importantes, os recursos didáticos operacionalizam, colocam em ação o conteúdo, o método e as estratégias de aprendizagem. Neste curso, por exemplo, um recurso didático que nós escolhemos foram os hipertextos. Os hipertextos representam a liberdade de aprendizagem que nós gostaríamos que cada um de vocês tivesse. Então, ao mesmo tempo que vocês tiveram acesso a um conteúdo sucinto, objetivo e simples, ele também era rico em hiperlinks no sentido de promover, de propiciar que cada um se aprofundasse naquele conteúdo, naquele tema que fosse para si mais relevante e mais interessante. As atividades devem propor a reflexão sobre o significado das competências diante do contexto de mundo, do contexto de vida de cada um dos estudantes. Além disso, vale lembrar que eles valorizam atividades que os desafiam, como são, por exemplo, os jogos e os projetos.
Por fim, como qualquer atividade de aprendizagem, ela não pode prescindir de uma avaliação envolvendo todos os interagentes. A avaliação nos fornece importantes subsídios para saber quais objetivos e em que medida eles foram alcançados, quais as lacunas de aprendizagem que ficaram pendentes, além de fornecer informações para futuras iniciativas. Ao final deste curso, eu espero que você se sinta motivado a desenvolver e promover competências infocomunicacionais. Apesar de nós vivermos atualmente em um mundo rico em possibilidades infocomunicacionais, nunca foi tão complexo encontrar, selecionar informações relevantes, aderentes, interessantes, de acordo com as nossas reais necessidades. Muitas organizações, muitas entidades ao redor do mundo vêm se manifestando quanto à educação para a informação como uma competência necessária para formar cidadãos partícipes da sociedade atual. Nós acreditamos que os bibliotecários devem ter um papel protagonista nesse movimento pela educação para a informação. Muito obrigada por ter participado do curso de promoção de competências infocomunicacionais